Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 35. Um bom dia para você. Sextou, sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, um bom dia ao Executivo, Legislativo, Judiciário e um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Essa sociedade que hoje está de verde e amarelo, né, com a vitória do Brasil na Copa, todo mundo animado aí, os 2-0 da Copa. Vamos falar disso aqui também hoje. Um bom dia para quem aniversaria. Você que nasceu nesse dia 25, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Sexta-feira é dia dele. André Santos conosco. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Santos. Bom dia, Márcio. Bom dia para você que está em mais uma manhã de sexta-feira chuvosa, acompanhando essas notícias aqui no Virtual News, que está só começando. E eu já gostaria de deixar os parabéns para os aniversariantes do sábado e domingo. E deixar um beijo especial para Juliana Deiró, que fez aniversário ontem, uma grande amiga, grande parceira da cultura aí que me acompanha há muitos anos. Super beijo, Juliana. Vamos lá, Márcio, mais uma manhã de notícias. Maravilha. Bom, vamos começar falando sobre seleção brasileira? Não, sobre a questão do vice-prefeito que fez no Cubatão, Ivan Debrand, que fez uma live, né, na sua rede social, com críticas pontuais, direcionadas, dando nomes a tudo no seu Facebook. Vamos falar disso, mano, daqui a pouquinho. Vamos primeiro as matérias nesta manhã de sexta-feira, chuvosa, e a chuva permanece, né, durante o fim de semana. Vamos para as matérias deste dia 25. 25 de novembro, vamos lá. Ok, problemas técnicos aqui, maravilha. Então, voltando aqui, André, vamos lá. Seleção brasileira, você assistiu o jogo ontem? Assisti, claro, assisti. Tava fazendo uns trabalhos no computador e um olho no computador e um olho na tela para poder acompanhar. E claro, não pude perder o gol maravilhoso do Richarlison. Que gol fantástico que ele fez. Os dois gols. Os dois gols, mas ele... o primeiro tempo a seleção um pouco travada. Eu achei o primeiro tempo tenso, Márcio. É tenso, né? Geralmente, estreia de Copa é sempre tenso, mas essa ânsia de gol e nada acontecer, a gente como torcedor, a gente realmente fica agoniado, né, Márcio? E outro paralelo em relação a isso, é muito bom ver o Brasil unido, né, depois de tanto tempo, né? Vamos falar sobre isso, né? O país é muito parar para assistir algo, para os brasileiros se imbuírem dessa coisa da nação. Da nação brasileira e a gente perceber. E é muito engraçado por conta da energia que fica no ar, né, Márcio? Essa energia de positividade, essa energia de união. Que bom que a gente pode um pouco... estar mais próximo enquanto nação, enquanto brasileiro, e esquecer um pouco esses problemas que vem abarcando toda a nossa sociedade e curtir os nossos meninos lá jogando, fazendo um bom jogo. Parabéns, seleção brasileira, parabéns, gente, pelo comando da equipe e parabéns, Brasil, pelos 2-0 na Sérvia ontem. 2-0 começou com o pé direito, embora falando em pé direito, o Neymar Júnior torceu ali, está com dificuldade, talvez no próximo jogo talvez seja poupado, vamos aguardar. Mas a seleção de novos, a jovialidade tocando ali a bola em campo, e você vê muito aguerridos, né? Eu confesso que para mim, não tenho acompanhado muito futebol, para mim eu vi totalmente gostos diferentes, uma geração nova. A princípio eu fiquei preocupado, porque eu não vi aquela seleção de 82, né? Porque a gente marca muito isso, e Maria Clara adora futebol também, e não viu a seleção de 82. Qualquer dia eu vou reprisar os jogos para ela. Aí ela vai falar, seleção.
Mas assim, fiquei meio ressalvas, mas eu comecei a ver os traços do futebol arte, que é o que o brasileiro está acostumado. Ah, vamos ganhar de 6-0. O gol mais bonito vai ser o de ontem do Richarlison. Isso vai entrar pra história. Exato. Arte da bola, né? E que é espetacular. Então, futebol arte. Futebol arte. Eu sou fã do drible, eu sou fã da jogada de craque, eu sou fã daquele toque de caneta, daquele calcanhar que destrói a defesa e deixa o artilheiro em posição e condição de fazer gol. As surpresas do talento brasileiro no futebol, né? Tem que respeitar a verde e amarela. Né? Bem-vindo de volta, né? ao futebol arte, né? Não dá para o Brasil entrar em campo e o outro lado não tremer. Tem que tremer. Ah, não, sim, sempre. Tem que tremer. Não tem de igual para igual no futebol. O brasileiro pisou em campo, o adversário pode ser bom, mas tem que tremer, tem que respeitar a verde e amarela. E fez por onde, né, Márcio? O Brasil tá nesse patamar há muito tempo. Vamos tem lá. que respeitar, né? Colocou o Perezão lá, entrava em campo. Fantástico, Todo fantástico. mundo vai pra cima dele. Ok, Maria Clara, vamos para as notícias desta manhã de sexta-feira chuvosa. Principais notícias. PEC da transição pode ser aprovada para um período de apenas 2 anos. Diante de uma crescente resistência no Congresso e de problemas na articulação política, o governo eleito passou a admitir que a PEC da transição possa ser aprovada para um período de apenas 2 anos, uma vez que o período inicial de 4, como se planejava, afirmaram a Reuters, 3 fontes envolvidas na negociação. A fala de acordo político levou a mais de um entendimento da apreciação do texto que, na melhor das hipóteses, deverá ser protocolado pelo autor da PEC, o senador Marcelo Castro, do MDB, apenas na terça-feira que vem. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, já havia admitido que o maior ruído na PEC era a questão do prazo de vigência. Inicialmente, o governo eleito falava em tempo indeterminado, ou pelo menos 4 anos. No momento, admitem trabalhar com 2 anos para evitar um texto que valha por apenas 1 ano. É pior do que os 4 anos, mas é melhor que 1, admitiu um parlamentar envolvido nas negociações. A preocupação no gabinete da transição é que uma PEC por 1 ano apenas faria com que o governo eleito passasse por desgastes de uma negociação difícil agora, para que em 4 meses ter que fazer o mesmo movimento de novo, já que o orçamento de 2024 precisaria começar a ser negociado a partir de abril. As informações é da agência Reuters. Nós já havíamos falado disso aqui. Está se negociando com o Senado, com a Câmara, com o Congresso, que na verdade em abril você tem novos nomes. São novos atores. São os novos. É uma nova formação e vai ser necessário Essa negociar essa discussão. Também não é justo que agora quem está agora defina 4 anos. Então, toda essa negociação política que tem essa dificuldade, não, André? Sua opinião. Não, na verdade eu acho que é como um dos parlamentares disse ali, que faz parte do governo, ou da transição. Da transição. Que realmente melhor que 1, pior que 4. Ficou no meio termo. E isso faz toda parte desse jogo político, né? É a discussão para tentar chegar num consenso e pelo menos ter um meio termo. Eu achei interessante, eu acho legal. Tipo assim, na verdade, essa PEC, toda essa PEC, todos esses valores, né, que esse novo governo está pleiteando, é um valor muito alto. A gente sabe que o Brasil está num momento muito complicado, apesar de a gente saber que tem mecanismos para se conseguir mais dinheiro, mas acho que aí eles conseguem respirar, Márcio. Acho que isso é o mais interessante dessa conquista de pelo menos 2 anos dessa PEC. É o respiro, e enquanto isso, eles vão buscando formas de trazer investimentos para o Brasil, ou formas de repente, buscar de alguma outra forma, ou de repente enxugar daqui, enxugar dali, para ver se vale a pena para os outros 2 anos que vão restar do governo. Negociação, né? É sempre, pura sempre. Negociação. Essa é a arte da política, né? E assim, você pede a mais do que você pleiteia para ter uma condição para ter um respiro. Um respiro, né? Exato. Mas é difícil para respirar. Vamos à próxima matéria desta
Sexta-feira, ainda falando da PEC, Gleisi Hoffmann admite falta de consenso na articulação política. A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, negou nesta quinta-feira que a ausência de indicação de um nome para o Ministério da Fazenda esteja atrapalhando as negociações sobre a PEC da transição, mas admitiu que falta de consenso deve-se a uma falha na articulação política. Mais cedo, o senador Jacques Wagner, escalado para ajudar na negociação da PEC, disse que a indicação de um ministro da Fazenda para o futuro governo facilitaria as conversas em curso no Congresso. Segundo Gleisi, a equipe de transição aposta na solução política para aprovar a proposta da emenda da Constituição que permitirá executar o teto de gastos dos recursos destinados ao pagamento de ao menos R$ 600 do Bolsa Família, somados a R$ 150 por filhos e até 6 anos para as unidades familiares mais vulneráveis. Segundo a presidente do PT, a ausência do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pode ter feito falta, mas argumentou que, infelizmente, não pode estar em Brasília. Um dos primeiros compromissos públicos de Lula foi a viagem à Conferência Climática na ONU no Egito. Nesta semana, ele teve que ficar em repouso por recomendação médica após um procedimento nas cordas vocais. As informações são da agência Reuters. Essa questão do Egito virou uma loucura também, né? Porque o pessoal, muitas críticas na internet, que não fez parte oficialmente da COP, essa COP 2027. E ele não fez parte disso, foi uma ONG que convidou, fazia parte, quer dizer, toda uma celeuma envolvendo isso. Esteve lá, participou, foi convidado, ponto. Sim. Ponto. E agora ele não pode estar em Brasília. E você vê, na minha opinião, André, vários artistas participando desse momento agora. Todo mundo chegando no holofote buscando uma situação. O vice-presidente o eleito, Geraldo Alckmin, estava articulando isso. E o número de pessoas envolvidas nessa transição é enorme. Sim. É enorme. Sim, questiono também sobre isso. É enorme. A bola está com você, meu querido. Não, na verdade, realmente, a gente até falou disso na semana passada, ou na semana retrasada, não me recordo, mas essa extensão, esse extenso número de pessoas fazendo parte dessa transição, não sei se existe tanta necessidade para isso. É claro que a falta de consenso é fator que realmente atrapalha as negociações, mas aí a gente se pega naquele mesmo sentido, né? Pô, existe a necessidade de ter alguém para ministro da Economia, por que eles já não sentam e discutem isso, ao invés de ficar questionando, sabendo que isso é fator importante? Eu acredito que seja porque eles estão envolvidos com a finança, né, do Brasil, do país. É dinheiro, então precisa ter alguém, porque na hora de responder lá na frente, essa pessoa fez parte dessa transição já sabendo que ela podia responder ou assinar documento. Eu acho que a equipe de transição realmente está um pouco perdida, porque eles anunciaram, tipo assim, toda semana você vê os anúncios, amanhã vai ser anunciado, transferiram para a semana que vem, transferiram para segunda-feira, não pode ser, então assim, aí isso vai se estendendo e... Haddad está sendo cogitado também com o nome de ministro na equipe econômica? Na verdade, é na equipe econômica? Ministro da Economia, alguma coisa assim. Não, acho que não. Fazenda. Haddad tem sido cogitado, sentou com os banqueiros aí nesses dias, teve um encontro com os banqueiros. Na verdade, aquela questão do ministro é aquela questão do técnico da seleção, né? Quem vai ser o técnico? É um cara retranqueiro? É um cara pra frente? É um cara firme? É um cara que cede? É um cara que aguenta pressão? Um cara que... Tudo isso tem a ver com quem vai sentar naquela cadeira ali, né? E eu acho que isso eu acho que o governo do PT precisa entender que essa é a política, é você ter realmente pessoas competentes para sentar na cadeira e não ficar essas alianças políticas que a gente acaba colocando na cadeira porque tem alinhamento. É claro que as pessoas têm uma certa experiência, mas ela é a experiência específica naquela cadeira que ele está assumindo para responder por aquele setor, por Há aquele uma segmento. dificuldade, pelo que a gente observa, de composição. Composição. Tem algumas situações aqui que a gente observa de pessoas que foram convidadas e acabaram declinando, outras que não puderam aceitar por situações que envolviam condições anteriores. Então está dificultando, né? E eu acho que isso a gente tem que aprender. Foi uma coisa que o governo Bolsonaro trouxe pra gente, pelo menos no meu entender e na minha visão. Não é uma visão técnica, mas é uma visão que entende um pouco da situação. Ele trouxe para as cadeiras pessoas que são competentes para aqueles... Pessoas técnicas. Pessoas técnicas. Cada pessoa que estava sentada em um ministério era técnica e sabia o que estava fazendo. Apesar de ter, né, claro,
toda equipe tem Não os seus é. problemas, mas realmente as pessoas que ele escolheu para estar ao lado dele enquanto presidente e responder pelos ministérios eram pessoas competentes. Então acho que esse legado serve de aprendizado. É claro que por mais que tenha assim, essas divergências partidárias, a gente tem que entender que o que foi bom tem que ser usado. Tem que ser permanecido. Né? Tem que ser permanecido, Bom, exato. você falou bem, tem que ser técnico, né? Tem que ser técnico, né? Tem que ter o político e o técnico. E a gente se perde nessa escolha por alinhamento, ou por ideologias, ou por amizade. Enfim. De tudo. Né? O compromisso é com o país. É Não é com o com país. A, com B ou com C, é com o país. Vamos a mais uma matéria? Depois de fortes críticas, Frota sai da equipe de transição. O deputado federal Alexandre Frota desistiu de integrar o governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, alegando estar sendo vítima de preconceito desde que foi anunciado pela equipe da área de cultura. Frota, que não conseguiu ser eleito deputado estadual nas eleições de outubro deste ano, usou as suas redes sociais para anunciar a sua desistência na noite desta quinta-feira, no dia 24. Nos últimos dias, ele tem sido alvo de críticas de personalidades do mundo artístico, historicamente ligadas ao Partido dos Trabalhadores. De acordo com o Frota, uma das frases dele: "Fala pessoal, tenho visto os ataques covardes e preconceituosos que tenho recebido por ter sido convidado para a transição na cultura. Ataques inclusive à minha família, que vem de uma ala de esquerdas sapatênis do Leblon. O preconceito está na transição que fala em um país plural", escreveu ele no Twitter. O preconceito está na cabeça deles que falam da diversidade e oportunidades para todos, de respeito às diferenças sem julgamentos. Não é bem assim. Como estou de boa e não quero problemas, vou ficar com a minha família e declinar do convite. Obrigado, completou Alexandre Frota. A desistência acontece 2 dias após ter sido anunciado como integrante do governo da transição pelo vice-governador eleito, vice-governador e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O ex-ator iria integrar o grupo ligado à cultura ao lado de parlamentares como o deputado federal Túlio Gadelha, Jandira Flagni e Marcelo Calero, também ex-ministro da Cultura, e Benedita da Silva. A indicação de Frota vinha sendo alvo de críticas no mundo artístico, em particular por parte de personalidades ligadas à esquerda do PT. Logo após o anúncio da desistência, José de Abreu comemorou: "Vitória, grande dia". Daí, a gente fala dessas questões das personalidades da área. né? Assim, Frota foi crítico na eleição contra a Dilma. Ele era Bolsonaro, ele apoiava o Bolsonaro, e depois desceu do governo de Bolsonaro e se aproximou do PSDB e de Dória. E agora foi eleito um deputado federal com uma grande votação, tanto é que mudou de partido sem perder o mandato, porque os votos dele foram maior do que o quociente eleitoral necessário. Então ele não dependeu do partido para se eleger, muito pelo contrário, ele ajudou o partido. Exato. E ele acabou saindo do partido e ingressando em outro partido, deu uma guinada, né? Virou a sua trajetória política. Foi candidato a deputado estadual e não repetiu o número de votos quando deputado federal. Não foi eleito para deputado estadual por São Paulo. E houve o convite por parte do Alckmin para que ele fizesse parte dessa equipe de transição da cultura. E logo começou toda essa balbúrdia e foi convidado a se retirar. André. Na verdade, ele sentiu o peso, né, Márcio? O Alexandre Frota, ele é uma pessoa polêmica, ele tem suas contradições. É claro que, tipo assim, a classe artística realmente ia atacá-lo, porque ele atacou muito enquanto ele fez parte do governo. Enquanto foi oportuno para ele chegou a atacar os artistas, ele chegou a atacar a classe artística, principalmente quando ele atacava o PT na gestão Dilma. Então agora, de repente, para os artistas, vê-lo fazendo parte desse governo de transição. E por que todo esse rebuliço? É porque, assim, na verdade, fazer parte do governo de transição, algumas pessoas ganham, outras não. Provavelmente ele devia estar ganhando para estar ali, um salário bem legal, mas eu acho que o pior não é isso. O problema é, a partir do momento que ele está ali fazendo parte do governo de transição, é porque possivelmente ele vai fazer parte do governo no Ministério da Cultura, que é a ideia do governo Lula de trazer de volta esse e outros ministérios.
Então essa possibilidade de ter o Alexandre Frota fazendo parte dessa frente, representando os artistas e a classe artística no país, é inaceitável para os artistas. Então por isso todo esse reboliço. E ainda bem que ele foi coerente e preferiu, né? Claro que ele jogou umas falas que eu acho que não tinha necessidade. Sapatênis do Leblon e preconceituoso são eles que falam de diversidades e de respeito às diferenças sem distinção, enfim, umas falas nesse sentido que eu acho que não tinha necessidade. E aí a gente, né, não culpando ninguém, não falando de ninguém, eu acho que a gente tem que entrar, fazer o nosso trabalho. Existe a possibilidade? Sim. Não dá para ser aceito. Eu acho que independente dele ter sido oposição lá atrás, na verdade, oposição do PT lá atrás, tudo bem. Se ele realmente, no coração e na cabeça, ele acha que é uma ideologia nova, as pessoas acabam mudando, né? Você não vê o próprio Alckmin. Por interesses próprios, a gente entende isso. A gente entende isso. A gente entende isso, mas você tem representatividade para fazer essa mudança? O Alexandre Frota não tem. É um discurso muito fácil, né? Falar da igualdade, que vai estar todo mundo junto, que nós vamos comungar com todo mundo junto. É muito, vamos nos unir, vamos bonito, dar os braços. É bonito isso, né? Vamos nada, gente. Vamos nada. Olha, você falou mal, você criticou, você pisou na bola, não gosto dele. Começa agora isso, a política é isso. Sai você, entra você, fica você não quer. Então, na verdade, a minha fala, quando ele coloca ali, preconceituosos são eles que falam de diversidade, é bem nessa linha, né, Márcio? Porque todo mundo fala da diversidade, que tem que lutar pela diversidade, lutar pelas diferenças, buscar empatia no outro, mas, na verdade, lá no dia a dia, na prática, a gente sabe que, de repente, existe essa segregação. Existe a mágoa. Existe isso. Existe a mágoa, existe, né? Você criticou, você foi... faz parte. Olha, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero a sardinha na minha brasa. E acabou. Eu só não sei, tipo assim, a minha ressalva nele estar fazendo parte da equipe de transição é que realmente é o fato da possibilidade dele estar ocupando uma vaga no ministério, que pode ser que tenha, e realmente ele não representar a cultura. Ele foi ator, ele foi artista. Ele é, né? Ele é. Mas, que eu acho que você não pede esse título. Na verdade ele não, ele é um ator, não é um ator em exercício, digamos. Não é um ator em exercício, mas ele realmente ele perdeu a representatividade da classe. Então talvez por isso toda essa negativa. Se você acredita que ele não levou essa questão de ser ator como uma bandeira e uma luta, como uma bandeira, como talvez na defesa do seu mandato. Do mandato. Eu acho que talvez se ele tivesse feito isso da primeira vez que ele teve um mandato, que ele foi aceito como deputado e tivesse realmente mostrado, sabe assim, é que lá dentro a gente não sabe como as coisas funcionam, né, no dia a dia. Mas a gente não viu aqui fora nenhum levante do Frota em relação aos artistas, né, mesmo na pandemia. Eu soube que ele teve uns trabalhos positivos em relação à pandemia aqui em São Paulo, mas você viu muito pouco dele e ele não teve uma representatividade enquanto deputado durante todos esses tempos, durante todos esses anos. E desembarca do governo agora. Agora desembarca do governo e vai curtir a família. Vamos aproveitar, vai curtir a família. Vamos dar seguimento a mais uma matéria. Julgamento de corrupção no Vaticano. Um tribunal em julgamento de corrupção no Vaticano ouviu nesta quinta-feira uma ligação telefônica secretamente gravada entre o réu principal do processo, o cardeal Angelo Becciu, né? Becciu. E o Papa Francisco. A gravação foi feita sem o consentimento do Papa por alguém em uma sala com o Becciu em julho de 2021, pouco antes do início do julgamento e enquanto o Papa ainda se recuperava de uma cirurgia intestinal, informou o tribunal. Os repórteres foram convidados a deixar a sala enquanto a fita era tocada. Mas os advogados que ouviram disseram que Becciu pediu ao Papa para confirmar que o pontífice havia autorizado um pagamento para ajudar a libertar uma freira que havia sido sequestrada na África. De acordo com os advogados na ligação, o Papa parecia meio perplexo e confuso com o motivo da ligação de Becciu e que o pontífice pediu repetidamente ao cardeal que lhe enviasse uma nota por escrito sobre o que ele queria. Em 2018, Becciu, então a terceira pessoa mais poderosa do Vaticano, contratou a Correio Cecília Marogna, uma auto-intitulada analista de segurança, para libertar uma freira colombiana que foi sequestrada no Mali por um grupo ligado à Al-Qaeda. Marogna,
Marogna, de 44 anos, recebeu 575 mil euros da Secretaria de Estado, o departamento mais importante do Vaticano, de 2018 a 2019, quando Visser trabalhava lá. O dinheiro foi enviado para uma empresa que ela montou na Eslovênia e ela recebeu parte em dinheiro, informou o tribunal. A polícia descobriu que Marogna gastou grande parte do dinheiro para uso pessoal, incluindo roupas de marcas de luxo e visitas a spas. Ela é acusada de peculato e Visser é acusado por peculato, corrupção e abuso de poder. Eles, como os outros 8 réus, negaram qualquer irregularidade. Olha que escândalo. Olha que escândalo no Vaticano. Isso foi um julgamento que está acontecendo. E, nossa. O que vamos falar, André? Na verdade, eu tô passado, porque assim, né, Márcio? A gente sabe que o Vaticano é um país independente, é um país soberano, na verdade é um Estado soberano, mas não é um Estado com honras de Estado, porque é um pequeno espaço ali, eles têm direito, e a gente sabe que a política tá ali, né? A gente sabe que ali existe essa mistura de religião e política, como em vários outros lugares, como faz parte da história, e aí a gente sabe que existem pessoas e pessoas. A minha dúvida nesse caso é o quanto o Papa está ligado com essa questão de corrupção, e se realmente... Porque, na verdade, pelo que eu vi, ele fez uma coisa, ele tentou fazer, me manda isso por escrito. Ele tentou deixar registrado. Ele não sabia que estava sendo gravado. Ele não sabia que estava sendo gravado, e a ideia dele, tipo assim, me manda isso registrado. Né? Coloca no papel. Para poder ser formalizado, né? Como a gente fala. E realmente, é complicado. É complicado. É como se tivesse uma freira que, na verdade, é um fake. A gente vê esse... Porque não foi, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa, as mídias iam estar em cima. Você acha que não? Eu acredito. Porque é segredo de Estado? Não, eu acredito que sim. É uma coisa meio... A chefe se intitulou expert em segurança, em isso. Foi tudo muito por baixo dos panos, né? Dinheiro, gente. E muito dinheiro. Eu pergunto, se isso fosse aplicado para levar comida a muitas partes do mundo que ficam com fome, a igreja ela tem um papel muito importante, né? E o Estado Vaticano também tem muito peso. Muito peso. O Papa esteve 2 vezes no Brasil, antes do Brasil ter o direito de voltar a ter o direito de escolher o seu presidente. As diretas, né? Os papas estiveram aqui, foram os pedidos, são agentes políticos também no mundo. Se posicionam em situações que envolvem degradação, que envolvem guerras. Eles têm um posicionamento muito forte. Né? E a fala deles é muito importante, né? E assim, a tradição nisso, né? São séculos, né? Eles têm grande peso. Então, quando a gente percebe não é normal, né, Márcio? Ou pelo menos não é normal vir à tona. Escândalos, né? Então... E você percebe que isso vem desde de abuso sexual, vem de pedofilia, agora essa coisa, uma freira presa por uma facção. Então, é complicado. A gente... Corrupção. Exato. A gente percebe que o dinheiro, realmente, o poder está acima de tudo e até da religião, nesse caso, se é que realmente tem algum envolvimento com isso. Nós temos também, que é bom para observar, é que o Vaticano é um Estado e ele tem as receitas provenientes de algumas situações. Ele não é um país que exporta algo, não tem uma balança comercial, não tem nada disso. Né? Então, e aí só que envolve toda essa questão, dinheiro, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É legal a gente acompanhar isso para a gente saber o que vai dar, porque... Bichet. Para esperar onde vai dar, porque ainda é... Para mim é uma incógnita ainda isso. Perdeu, bicho. Vamos ver. Vamos a mais uma matéria nesta manhã. Sim. Vice-prefeito indignado em uma live ontem, o vice-prefeito Ivan Hildebrando teceu críticas veementes e de forma bem clara a respeito da administração pública relacionada à questão da saúde. Falou também sobre questões que envolveram essa indignação contra aos idosos, né?
aquela ONG Abraço. A ONG Abraço e o La Fraterno, La ele fez essa Fraterno, referência. falou a respeito de descaso no hospital público municipal, que está sendo gerido pela Fundação São Francisco Xavier. Até semana que vem. Até semana que vem, de acordo com ele, o descaso com uma paciente e a necessidade de fazer uma traqueostomia, que essa paciente não está internada e não foi feito, estava realmente indignado e dando nome aos bois. Dando nome aos bois e tecendo críticas seríssimas ao governo, a qual ele é vice-prefeito. Ainda falou, eu sou vice-prefeito até 2024, ninguém vai tirar meu mandato, eu vou falar, falou que tem algumas coisas que estão colocadas aí como boletim de ocorrência e toda uma situação. Veio a público, né? Veio a público, nós aguardamos agora se terá alguma coisa, alguma denúncia no Ministério Público, alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que realmente a cidade, a gente percebe, né, os moradores percebem que a cidade está passando por um momento muito, muito complicado, Márcio. Realmente a situação da saúde, eu acho que assim, para quem é gestor, para quem dirige uma cidade, eu acho que o mínimo que tem que se pensar, ou de repente o que precisa se pensar a priori é saúde e educação. E a gente percebe que isso ficou um pouco para trás nessa gestão. Tanto é que a gente corre o risco. O problema, na verdade, é que já não existia um tratamento de primeira na gestão da saúde da cidade. A gente não via tantas coisas, tantas coisas acontecerem que sejam positivo para a saúde da nossa cidade, que sejam positivo para os moradores quando esses buscavam a saúde. Mas o que acontece agora é realmente, que nem você comentou ontem aqui com o André, né? Você estava falando com o André ontem, que realmente o contrato com a Fundação São Francisco Xavier termina no dia 30 e até agora nós não vimos ou ouvimos um sinal da gestão de que vai entrar uma outra instituição para cuidar do hospital. E isso acabou tomando conta da cidade, as pessoas só falam nisso. O vice-prefeito, ele, como você colocou ali, eu ia falar sobre isso, ele está indignado. A gente não sabe como as coisas se dão lá dentro, né? Qual é a relação? Pelo jeito a gente percebe que não existe uma relação entre prefeito e vice-prefeito, não existe uma conversa. Ele falou no áudio, nesse áudio, para quem não conseguiu ver, vale a pena acompanhar. O vice-prefeito fala que não existe um diálogo, não existe uma conversa para as tomadas de decisões. Ele cita a ex-prefeita Márcia Rosa. Ele fala Márcia Rosa. Ou seja, se um prefeito se candidata a prefeito, ele precisa de um vice-prefeito para ajudá-lo a estar lá. E a gente, aqui fora, a gente deduz. Bom, é um prefeito e um vice, na verdade eles vão articular para governar uma cidade com excelência, porque os dois têm capacidade para isso. Mas infelizmente o que a gente vê é uma cidade perdida, mas o pior não é nem ver a cidade perdida ou a cidade sem gestão. O pior é ver que as pessoas estão aí à beira da morte. Como ele falou, ele até citou que uma profissional falou assim, que aqui é a curva, né? Que aqui a saúde em Cubatão é a curva. E eu vi um comentário de uma mãe, não me arrepia falar, tipo assim, foi nessa curva que eu perdi o meu filho. Isso é muito triste. Muito claro isso, né? Que a saúde não faz curva, a saúde tem que ser direta. Tem que ser direta, a saúde não faz curva. E essa mãe falou, foi nessa curva que eu perdi o meu filho. Então assim, onde nós estamos? Por que nós chegamos a essa situação? E aí ele coloca em vários momentos sobre, não só ele, né? A gente sabe que existe a oposição no nosso governo, aqui do governo, e a oposição que são os vereadores que estão aí batendo de frente, que estão na luta, que estão indo para o Ministério Público, que estão correndo atrás de tentar ver uma outra cidade ou um outro tipo de gestão para fazer realmente com que as coisas andem. E a gente vê um gasto exorbitante no PIR, né? E a gente vê nada na saúde. Eu acho que a gente precisa de um objeto de lazer. A gente já falou sobre isso aqui. Talvez aqui ele não fosse o local, mas é o único local que tem para se fazer uma coisa interessante. Tem que se aproveitar esse espaço já que está pronto ou quase pronto para se fazer girar, né? O movimento turístico precisa girar em Cubatão para que a gente possa realmente trazer subsídios em formas de turismo, mas precisa ser pensado na cidade num todo, e a gente não vê isso durante um bom tempo. A cidade precisa de saúde, educação e lazer. Principalmente. Mas saúde e educação. Eu não vou criticar o PIA.
está sendo feito não é o uma PIR. crítica. Não é uma crítica ao PIR. Não é uma Só crítica. que a gente tem Não que é uma colocar crítica. prioridades, né? Exato. Eu acho que assim, eu acho que você pode, na verdade, eu acho que os recursos que vieram para se fazer o PIR não foram recursos do município, se eu não me engano, são recursos do Estado, mas, vamos correr atrás, existe equipe para isso. Eu tô equipando um PIR e ao mesmo tempo tô correndo atrás do outro. Eu acho saúde. legal que o PIR esteja pronto, eu acho legal que os moradores de Cubatão tenham um objeto de lazer, tenham um momento de descontração no final de semana, mas eu acho mais justo ainda que o morador de Cubatão tenha um filho na escola de qualidade, mesmo sendo pública, e que principalmente possa ter um hospital público de qualidade. Quando você fala em coisa pública, a gente tem que balançar, né? Assim, o que eu construí um PIR, o que isso impactou na minha saúde? Exato. O que isso impactou na educação? O que isso impactou na vida? Mas são diferentes, então, peraí, prioridades. Exatamente. E eu vou falar uma coisa, Márcio. Até as pessoas, muitas das pessoas que estão lá dentro do governo, elas se sentem à deriva. Sabia disso? O vice-prefeito criticou veementemente essa questão de falar, vem cá, não me ouve, não sou ouvido, não faço parte. Bom, está eleito, foi eleito, é o vice e tem a responsabilidade junto ao governo do qual faz parte. Vai desembarcar do governo, vai ajudar o governo, vai criticar, tem espaço, não tem espaço. Né? Essas denúncias que foram feitas, né? Essas colocações que foram feitas, que quando fala é um vice-prefeito falando, é uma pessoa que tem autoridade para isso. E é reconhecidamente representante. E não é depois a gente pensar, é crítica, a rádio está fazendo uma crítica contra a política. Não, a gente está fazendo uma crítica sobre a situação da cidade, sobre a situação principalmente da saúde da nossa cidade. Foi um desabafo na rede social? Principalmente. Tudo bem, a gente entende, porque se desabafou no Facebook, o problema não está resolvido, o problema está escancarado. Só para a gente entender, o Facebook não é um tribunal, o Facebook não é o Ministério Público. O Facebook é uma rede social. Então você tornar público, ok. E qual o objetivo agora? Qual o próximo passo? Agora parece que parece que o governo acabou de mudar, né? Colocar uma outra secretária de saúde. De acordo com as informações que nós temos, Andréa Pinheiro retorna à Secretaria de Saúde. O Márcio sai, volta para a diretoria, né? E aí Simone Tenório pediu exoneração. E a gente fica nessa celeuma, né? Porque os profissionais que estão lá querem fazer e pelo jeito eles não têm como, então só resta pedir para sair. O Ministério Público acompanhando essa questão do contrato da empresa, de quem realmente vai dessa licitação referente ao hospital municipal, que está realmente período de Copa, final de ano, mas o inferno astral está estabelecido. E é muito louco porque alguns funcionários, né, eu só fiquei sabendo, alguns funcionários amigos meus, eles comentaram, eles têm medo porque eles não sabem o que vai acontecer. Menos de uma semana e eles estão lá dentro, não sabem o que vai acontecer, eles só estão vendo a fundação saindo e as salas sendo esvaziadas, Márcia. O comentário de um amigo meu foi: eu acho que o hospital vai fechar até que se consiga uma outra empresa. E isso é inadmissível. E a São Francisco Xavier anunciou há mais de 2 meses que não tinha interesse em continuar. Exatamente. Então assim, na verdade, esse último mês devia estar acontecendo a transição. A outra empresa devia estar entendendo o hospital com as orientações da empresa atual. E isso não acontece. Pode estar dando lugar ao caos? E cara, não tem nada a ver com o teatro. Vamos aguardar. Infelizmente, gente. Lembrando a gente só pode aguardar. Algumas empresas, o histórico de muitas pessoas que acabaram desempregadas e não receberam nada, inclusive a própria Cursan foi extinta e muitas pessoas não receberam os seus direitos. Toda essa situação, há uma preocupação muito grande, sim, e isso impacta no dia a dia da cidade, impacta de todas as formas, politicamente, e assim, o Brasil jogou ontem, vai jogar novamente, só que independente do resultado da Copa, que todo mundo gosta, existem esses problemas. É isso. Estamos ao finalzinho do programa. André, Mané Clara, boa do fim de semana, aí eu vou ficar com futebol. Futebol é uma boa, o futebol é uma boa. Eu não tô essa semana, eu tô com os compromissos
bem extensos, assim, que eu tenho que fazer umas coisas fora. Mas aí, gente, quem puder estar acompanhando o futebol é legal. A Copa, pra gente entender os outros times, né, Márcio? Sim, Pra gente poder entender, porque a gente, na verdade, a gente só consegue ver os outros times nesse momento da Copa. Então é legal a gente parar pra assistir e ver o que tá acontecendo. Não vi Mulher Rei, os amigos viram, falaram que é muito bom. Então eu vou deixar aqui a dica, pretendo assistir. E o Wakanda para sempre, porque é representatividade na veia. Maria Clara? Bom, Mulher e Rei vai chegar na Prime Video para aluguel. Na verdade já tá, se eu não me engano, foi dia 24. Nós temos a adaptação de livro brasileiro Procura-se, da Clarissa Risso, se eu não me engano, na HBO. Temos também o especial Guardiões da Galáxia, especial de festas de Natal na Disney Plus. E, além disso, Wandinha, que é para quem gosta aí de uma série um pouco mais violenta e sombria, vamos se dizer assim, né? A nova série da Netflix, ela acompanha a família Addams, né? A garotinha da família Addams chegando na escola de uma forma um pouco peculiar. Ela tá bem mais violenta, agressiva, sabe? Então, quem gosta. E tem 1899 também, aclamadíssimo pela crítica, dos mesmos criadores de Dark. Bom, só fazer um adendo aqui. Eu estava acompanhando um house e apareceu lá uma situação de um velhinho caminhando e muitas pessoas, né, fazendo gestos, fazendo articulações, tendo a liberdade de se expressar, né, de uma forma até certo meio desrespeitosa com o idoso que passava por ali, as pessoas gesticulando. E a parte do house mostra qual foi a luta daquele idoso. Aquele senhor bem de idade, e a luta dele foi na Segunda Guerra Mundial. Então isso faz a gente refletir de que como devemos respeitar as gerações. Muitas vezes essas gerações têm iniciativas e assumem lutas para que você hoje tenha condição de se expressar. Então o respeito com o idoso é sempre bom, é sempre salutar você olhar uma pessoa mais velha e entender que o mundo que está aqui hoje, se você tem liberdade, foi construído por eles. Então, um pouquinho de respeito com os mais velhos, não é só levantar e dar um lugar no banco, não. Não é só isso no transporte coletivo. É o respeito em todas as esferas. Seja na esfera pública, seja você como pessoa respeitando, seja entendendo que você chegou agora no mundo e as pessoas que aqui estão trabalharam para construir, para deixar de legado para você. Então, respeito os mais velhos, tá bom? Um grande abraço. André, abraço. É isso, Márcio. Obrigado, grande beijo para você que acompanhou a gente até agora. A gente se vê na próxima sexta-feira aqui, mais um Virtual News. Tchau, tchau. Maria Clara, bom fim de semana. Agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a participação do André, participando da produção de Maria Clara. Fique com Deus, fim de semana chuvoso, mas consciente. Alagou a cidade de Cubatão, em vários lugares alagados, forte chuva, drenagem, toda a situação que a gente sabe que envolve. Vamos aguardar para ver o que o poder público pode fazer para minimizar essas questões, esse impacto das chuvas na cidade. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.